vamos invocar o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que Ele nos ilumine, acalme os nossos corações, aqueça a nossa alma, para que a palavra de Deus possa ser semeada nas nossas vidas nesta noite e que esta semente floresça e dê muitos e muitos frutos. Então que o Espírito Santo venha conduzir tudo aquilo que viermos dizer, meditar e estudar nesta noite. Que a palavra de Deus possa verdadeiramente nos alimentar, que faça com que nós possamos sair com a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade fortalecida, né? E que nós, pela palavra, estejamos sempre cada vez mais próximos, mais íntimos do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E Pai, nós pedimos que envieis sobre nós o teu Santo Espírito, em nome de Jesus e pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus e São Marcos Evangelistas, rogai por nós. Os nossos santos anjos da guarda nos acompanhem, nos conduza, nos proteja e nos ilumine nesta noite. E também suplicamos a intercessão dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, São Mateus, né? Estamos no capítulo 4, vamos começar hoje dos versículos 23 e concluirmos o capítulo, tá bom? Então vamos lá, se alguém tiver com a Bíblia, né, quiser acompanhar, Mateus 4, versículos 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. E ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Rio Jordão. Então, a primeira coisa, né, que os santos padres nos chamam a atenção neste trecho do Evangelho, né, que São Mateus diz que Jesus ensinava e pregava. Então, qual que é a diferença entre ensinar e pregar? Então, para os santos padres, a diferença é a seguinte: que o ensinamento, então quando Jesus estava ensinando, Jesus estava falando para eles coisas que eram referentes a este mundo presente. Então, por exemplo, né, viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, quando Jesus pregava, falava da vivência dos mandamentos, do chamado à conversão, né, como nós vimos no nosso último encontro, então aqui ele está ensinando, né? Então ele está nos admoestando, chamando a ter uma vida conforme a vontade de Deus. Então aqui Jesus está ensinando.
E a pregação é quando nosso Senhor fala de coisas do mundo futuro. Então, quando nosso Senhor começa a falar da vida eterna, né? Daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Que a gente sabe que, né, aqui neste mundo, né, a gente estamos em meio, né, às dificuldades, às provações, né? Como é o caso aqui das nossas irmãs, né, que a gente está em unido de oração. Então, quando o nosso Senhor está falando das coisas futuras, então ele está pregando. E quando ele está nos convidando, nos chamando a viver coisas daqui, presentes, no aqui e no agora, e aí ele está nos ensinando. Então vejam, que Cristo primeiro ensina e prega. E aí depois que ele faz as curas. Então, é muito interessante isso, né? Então, por que Jesus não começa curando e depois é que ele ensina e prega, né? Então, os santos, eles dizem que a primeira razão é a seguinte: porque Cristo coloca na frente o que nos é mais necessário, ou seja, as palavras de piedade, pois edificam a alma. E ele, depois que ele prega, ele faz opera os milagres, né, as curas, porque estes são sinais que confirmam o seu ensinamento e a sua pregação. Ou seja, firmou a autoridade de seus ensinamentos pelo brilho dos milagres. Pois como o reino eterno que ele pregava não podia ser visto nem tocado, então manifesta-o por aquilo que era visível, né? Então, é claro que aqui também tem a ordem, né? Primeiro o ensinamento e a pregação, e depois a cura, justamente nesse sentido. Por quê? Para Deus, né, o que é o principal, o que é o mais importante para nós, né, do ponto de vista divino, é que nós nos salvemos, que nós passemos a eternidade junto com Ele. Então, esse é o maior presente que Deus pode nos dar, né? É nos salvar, nos resgatar. Então, ele começa do mais importante. E como é que Deus pode nos salvar, né? Através dos seus ensinamentos e da sua pregação. Claro, né? Isso tudo mediante o seu sacrifício na cruz. Então, o sacrifício de Cristo na cruz nos abriu as portas do paraíso, mas para que nós possamos chegar lá, então nós precisamos ouvir o ensinamento e a pregação. Só que vejam, não é porque para Deus, né, o principal é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, que Ele também não se importa com a nossa vida aqui na Terra. Então, até mesmo, né, para que a gente possa, né, de alguma forma, já ter um certo deslumbre, ou para que, a partir das coisas daqui da Terra, né, também a nossa fé e a nossa esperança, a nossa caridade se fortaleça, então Deus opera os seus milagres. Então, ele prega, ensina e cura. E aqui também tem, se a gente, né, isso do ponto de vista de Deus, né? Agora, se a gente for ver do nosso ponto de vista, né? Então vejam, quando, né, nós, a exemplo, né, daquelas pessoas, nós nos sentamos como agora estamos sentados, né? Estamos ouvindo a voz de Jesus, a sua pregação, ouvindo através do escrito que São Mateus nos deixou. Então, o que a palavra de Deus, ela vai operando na nossa vida,
A palavra de Deus, gente, ela é viva e eficaz. Então ela opera aquilo que ela nos comunica. Então a palavra de Deus, né, a Sagrada Escritura, ela não é um livro como os outros livros, né, que, digamos assim, é apenas para você ter um conhecimento, né? Então, você pega um livro de uma história, sei lá, a história do Brasil, né? Então aí você vai ler a história do Brasil. Você fica sabendo da história do Brasil, né? Só que aquilo ali, o que vai te dar? Unicamente conhecimento, né? Ali é uma palavra que não tem vida. Diferente do Santo Evangelho, diferente das Sagradas Escrituras. Aquela palavra que ele está contida, ela é viva. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra, em primeira instância, em primeiro lugar, ela é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos a palavra, ela opera nas nossas vidas. Ela nos transforma. Ela nos cura. Ela age na nossa vida. Ela tem este poder. Assim como a palavra de Jesus curava, a palavra de Jesus cura hoje. Se nós tivermos fé, se nós a amarmos, a buscarmos a palavra, né? Então a palavra de Deus, ela opera, ela é operativa, ela faz, né? Então, às vezes, né, as pessoas falam assim, mas as leis de Deus, né, os mandamentos de Deus são pesados, né? Por que Deus exige tanto da gente, né? Bom, primeiro, se a gente for, né, realmente assim analisar, Deus não exige tanto de nós. E segundo, que quando Deus nos pede algo, né, ali não é apenas uma lei, como a lei de trânsito ou a lei civil, não. Contido naquele ensinamento, porque é uma palavra viva e é uma palavra eficaz, ela opera em nós mediante a própria graça que está contida naquela palavra, tudo aquilo que nós precisamos para cumprir aquilo que ela está nos ensinando e está pregando. Então a palavra de Deus não é só que está aqui, né? Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, foi para o céu e tchau e bênção. Não, né? A palavra de Deus, ela tem esta força. Ela nos mostra, nos orienta, mas ao mesmo tempo nos concede tudo aquilo que nós precisamos para vivê-la. Por isso que Jesus curava. Por isso que Jesus opera milagres. Porque para nós, do ponto de vista espiritual, nós somos como aquelas pessoas. Nós somos paralíticos, nós somos problemáticos, enfim. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos da graça, né? E a palavra de Deus nos comunica. Está ali contido junto. O ensinamento, a instrução, mas também tudo aquilo que a gente precisa do ponto de vista da graça, do ponto de vista espiritual, para nós vivermos os ensinamentos de Deus. Então, por isso que não é só uma coisa teórica, né? Eu tenho conhecimento, eu decorei. Não. E por isso que a palavra precisa ser meditada. Ela precisa ser estudada. Porque ali dentro está contido o poder que Deus nos concede para vivermos aquilo que Ele nos deixou. Então, por isso que a cura, ela vem depois do ensinamento. Porque o poder que vai operar na cura está contido no ensinamento. Está contido na pregação. Por isso que não é o contrário. Entendeu? A cura é fruto do ensinamento e da pregação. E por isso que ela confirma o ensinamento e a pregação. Faz com que ela seja viva de fato.
que ela opera. Ela está falando de coisas do alto, mas já aqui ela começa a transformar as nossas vidas. Bom, quando São Mateus diz, possuídos de vários achaques e dores, quer que se entenda que são aqueles que se dizem possuídos. Né? Então, deixa eu ver como é que está aqui na Ave Maria. Então, aqui, possessos e lunáticos. Tá? Então, esses possessos e lunáticos eram pessoas que provavelmente estavam possuídas por demônios. E aí, os santos padres vão dizer o seguinte, que as multidões que seguiam Cristo, aquelas pessoas que compunham, que formavam aquela multidão, elas estavam ali por 4 razões. Ou seja, eram 4 motivos, 4 coisas que as motivavam a estar ali, ouvindo Jesus. Então, o primeiro motivo, a primeira razão, os que os seguiam para ouvir os seus ensinamentos, o ensinamento do seu magistério celestial como discípulos. Então, digamos assim, a primeira turma era composta por pessoas que estavam ali de coração sincero, querendo ouvir Jesus, querendo ser ensinada, querendo ouvir a sua pregação. Estavam ali de fato, desejosas, com fome da palavra. Depois, outras pessoas estavam ali pelas curas e milagres que Jesus realizava. Então, aqui já não era uma busca pelo ensinamento, mas pelos dons de Deus. Não por Deus, não por Jesus diretamente, como os do primeiro grupo, mas por aquilo que Jesus fazia. Então, esses quatro grupos de pessoas, nós vamos sempre vê-los. Sempre ver no decorrer do Evangelho. Boa noite, irmã Josefina. Salve Maria. O terceiro grupo era composto por quem? Por pessoas curiosas, que tinham apenas ali uma curiosidade, porque a fama de Jesus se espalhava, Então, olha, ali tem um pregador que cura, que faz milagre, Então, aí as pessoas ficavam naquela curiosidade, será que isso é verdade, será que não é? Então, as pessoas iam, mas não ia também por Jesus, iam simplesmente para ver se de fato procedia o que as pessoas diziam ou não. E o quarto grupo eram aqueles que, movidos por inveja, querendo apanhar Jesus em algum erro, em alguma contradição, para assim poder acusá-lo e condená-lo. Então, claramente, nós podemos dizer com toda certeza e tranquilidade que aqui essas pessoas, em sua maioria, eram fariseus, saduceus, aqueles que mais tarde viriam a crucificar Nosso Senhor. Então, haviam esses 4 grupos de pessoas. Então vejam, aqui a gente pode, digamos assim, pegar esse ponto para fazermos um exame de consciência, porque seguir Jesus, muitas pessoas seguem. Seguir Jesus, eu posso também segui-lo, mas não basta somente segui-lo. O que
eu preciso saber o motivo, né? Então, será que eu sigo Jesus como essas pessoas do primeiro grupo? Porque queriam ouvi-lo, queriam adorá-lo, escutar, aprender com ele? Será que eu sigo Jesus, né, por causa das suas promessas, daquilo que ele pode fazer por mim? Ou será que, né, a gente segue Jesus ainda por uma curiosidade, né? O fato é o seguinte, tá? Independente disso, tá? Isso aí é uma questão pessoal, né, que a palavra de Deus nos coloca e que podemos fazer uma reflexão. Mas veja, Jesus acolhia a todos, inclusive estes do último grupo, que estavam ali somente para ver se pegava ele de algum erro. Jesus não recusa ninguém. Ele aceita todos. Então, independente de qual grupo aqui eu possa estar, esta é a maravilha. Jesus me aceita. Jesus me acolhe. Porque vejam, no decorrer dos fatos, né, que vai acontecendo ali na vida de Jesus, das pregações, né? Então vocês imaginam, por exemplo, quantos que foram movidos por curiosidade, ouviram ali um ensinamento de Jesus e aquele ensinamento tocou eles no coração. E eles passaram a seguir a Jesus não mais por curiosidade, mas porque de fato, né, começaram a amar a Jesus. Por isso que Jesus não rejeitava ninguém, né? Porque a graça de Deus, irmãos, pode operar independente, né, das minhas motivações pessoais. Então eu vou seguir a Jesus por um motivo, né? Eu vou na igreja porque alguém me convidou, tal, vou lá ver como é que era, né? E chegando lá, a graça de Deus pode me tocar. Posso receber uma graça e me converter e passar a ser um fiel, dedicado, voltar lá depois no outro domingo, realmente ali por amor, né? Então, claro, a gente precisa, né, sempre se auto-examinar, ver, né, ali como que está a nossa fé, como nós estamos caminhando, mas com essa certeza, né? Boa noite, Raquel, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Nossa, da hora que eu tô aqui esperando, eu falei assim, nossa, será que não tem estudo? Foi outro link? Não, irmã, foi esse. Nossa, não apareceu no grupinho. Ah, será que eu mandei? Será que não é aquele outro grupinho lá, dia de sexta? Ah, pode. Ah, foi mesmo, É irmã. Eu mesmo, estou aqui. Ivo, eu também estava esperando. Ah, desculpa, gente, Ai, mas foi meu bom. Deus, olha. Também estava com o celular na mão, esperando e não encontrei. Depois que eu Aí lembrei. eu também falei, deixa eu dar um oizinho para ver. Aí mandei no seu particular e mandei no grupinho. Falei, ai, Jesus. Ah, Então tá, não desculpa, vou gente. atrapalhar não, vamos continuar. Bom, mas é isso, né? Então, acho que aqui o raciocínio, acho que a gente concluiu, né? Bom, depois, se a gente for ler de uma forma alegórica, né, este trecho, então vamos lá. Nós vamos só, assim, ler só para a gente retomar, né? Então, a fama de Jesus espalhou primeiro da Síria, da onde traziam doentes, enfermos, possessos, lunáticos, né? E depois as grandes multidões foram acompanhando ele da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Então, agora fazendo uma interpretação alegórica, tá?
Então, primeiro, a palavra Síria. Síria significa ensoberbecida, né? Ou seja, cheia de soberba. Tá? Galileia. A palavra Galileia significa volúvel ou roda. Ou seja, Galileia aqui simboliza o mundo, que no vai e vem das suas modas, né? Volúvel quer dizer isso, né? Uma hora tá de um jeito, ou outra hora tá de outro, né? Então, o mundo, no seu vai e vem das suas modas, quer que estejamos sempre a rodar de um lado para o outro, né? Então, principalmente quem acompanha a moda sabe, né, que é um negócio meio maluco, né? Então, uma hora a moda é ter o cabelo liso, outra hora a moda é ter o cabelo cacheado, né? E aí a pessoa fica, uma hora vai no cabeleireiro para alisar o cabelo, depois volta no cabeleireiro para deixar o cabelo cacheado, né? Então, é esse vai e vem que a pessoa fica, né, para tentar acompanhar as modas, né, do mundo. E aí a gente fica nesse vai e vem do mundo, né, até que a gente não se percebe, né, tá nessa maluquice desse vai e vem, e aí a gente infelizmente acaba caindo, né, no abismo. Depois, os possessos. Os possessos são os idólatras, né, porque estão possessos do quê? De outros espíritos. Estão possessos porque, de alguma forma, os adoraram, prestaram algum culto, né? Então, possesso quer dizer cheio, né? Então, estão cheios de outros espíritos. Aqui nesse caso, tá, gente? Não estou falando de possessão mesmo, não, tá? Mas aqui nessa interpretação alegórica. Os lunáticos são os volúveis, né? Ou seja, são esses que estão no mundo. Enquanto que os possessos, né, são aqueles que estão na soberba. Então, a Síria é a terra dos soberbos e Galileia é a terra do mundo, aqueles que estão no mundo. Então, os possessos são aqueles que estão na Síria e os lunáticos são aqueles que estão na Galileia. Os paralíticos são os preguiçosos e os dissolutos. Tá? Ou seja, o paralítico, né, aquele que não está em nenhum lugar, ele está parado. Né? Então não está nem lá e nem cá. Tá? É o meio termo, né? É o morno. Né? Então, Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar. Então, através do ensinamento e da pregação, nós conhecemos a Deus. E, uma vez que nós conhecemos a Deus, né, então, nós, para irmos ao encontro de Deus, precisamos sair da Síria, ou seja, deixar a soberba. Que é próprio de quem está possuído pelos demônios, né? Então, como é que o demônio nos tenta? Como é que o demônio nos leva para ele? Através da soberba. Então, quem é um soberbo, né, de alguma forma está possuído pelo demônio. Não, repito, não no caso de uma possessão, como nós conhecemos, né? Mas todo orgulhoso, todo soberbo, de alguma forma, né, está ali dominado, né, pelo demônio. Depois, então a gente precisa deixar o orgulho, deixar a nossa soberba. Depois precisamos deixar a Galileia,
Ou seja, precisamos deixar, né, a volatilidade desse mundo, as suas modas, né? Ou seja, né, sair do espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Deus, e ir em direção à decápole. A palavra decápole, deca, 10. 10 mandamentos. Então, quando eu saio da Síria e saio da Galiléia, eu chego na decápole. Eu chego na cidade dos 10 mandamentos. Então, aí eu começo a viver a vida com Deus. E aí, uma vez que a gente chega na decápole, que a gente começa a ter uma vida com Deus, a gente vai parar aonde? Em Jerusalém. Jerusalém significa a paz, né? Shalom, né? Então, quem está com Deus está em paz. Então, se chegou na decápole, a consequência é ir para Jerusalém. E uma vez que nós estamos em Jerusalém, nós temos condição de ir para um outro lugar, que é a Judéia. Que Judéia significa lugar daqueles que confessam, ou seja, a Judéia é o lugar daqueles que vivem os mandamentos de Deus e por isso estão em paz com o Senhor, que é própria, né? A paz é fruto do quê? De uma união com Deus, de uma união com Cristo, e que pelo seu modo de agir e de viver professam e dão testemunho de Cristo. E aí, se eu estou na decápole, vivendo os 10 mandamentos, e aí, consequentemente, estou em Jerusalém, na paz com o Senhor, e cheguei na Judéia, que é o lugar daqueles que, com o seu testemunho de vida, né, pregam, ensinam, pelo seu próprio jeito de ser, a palavra de Deus, só terei um destino, que é chegar aonde? Do outro lado do Rio Jordão. O que é o outro lado do Rio Jordão? É a vida eterna. É a vida que não está deste lado, ou seja, não é a vida material, não é a vida deste mundo, a vida dos sentidos, a vida da matéria, mas é o mundo espiritual, que está do outro lado desta vida. Então vejam que aqui, né, na última aula a gente viu que pelos nomes, né, dos apóstolos, Simão Pedro, André, Tiago, João, a gente também tem um itinerário de conversão. Aqui também, pelo nome das cidades, a gente começa na Síria, passa pela Galileia, por Jerusalém, na Judéia, até chegar do outro lado do Rio Jordão. Então esse é o itinerário que a pregação e o ensinamento de Jesus nos deixa, e que se a gente viver certinho, nós vamos conseguir chegar do outro lado do Rio Jordão, ou seja, no paraíso, na vida eterna com Deus. Ok? Então, gente, nós aqui concluímos, então, né, esse capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. E o capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças, que nós vamos começar a estudar, né, cada uma delas, tá, no nosso próximo encontro. Rapidinho, né, eu só gostaria de fazer uma breve introdução, né, lendo apenas os 2 primeiros versículos, né? Então, versículo 1 e 2 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Diz assim: Vendo aquelas multidões,
Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava. Então vejam, primeiro essa palavra, né, bem-aventurança, bem-aventurados, né? Aí alguns traduzem, né, como felizes, né? Essa é uma palavra difícil, tá, de se traduzir, tá? Quando a gente começa assim, a estudar, né, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a gente percebe que há algumas dificuldades. Em que sentido? Porque nós temos uma tradução, né? A Bíblia, ela foi escrita em quê? Em hebraico, a maior parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego e alguns livros do Antigo Testamento também foram escritos em grego, né? Ou seja, num outro idioma, né? De um outro tempo, em que as palavras têm um peso e um significado diferente. Então, quando a gente faz uma tradução, nem sempre, né, uma palavra que existe na nossa língua, no caso a língua portuguesa, né, ela é exatamente igual a uma palavra que tenha na língua grega. Tá? Então, aí o que nós vamos ter? Uma aproximação. Então, esse termo bem-aventuranças ou felizes, tá? Não é exato. Não traduz assim exatamente o que a palavra quer dizer, né? Então, veja, a palavra grega, né, que está ali, é a palavra Makarios. Makarios. Que significa afortunado ou abençoado. Esta palavra, ela aparece 13 vezes no Evangelho de São Mateus. Esta palavra no grego, tá? Este Makarios. E 37 vezes em todo o Novo Testamento. O termo não é usado para invocar a bênção de Deus, mas para declarar que alguém ou já recebeu uma bênção de Deus, ou então pode esperar para recebê-la no futuro. Então vejam. Então, bem-aventurado, né? Se a gente for pegar aqui o bem-aventurado, tá? Então, digamos assim, né, a tradução mais próxima do original grego seria abençoado. Então, é alguém que recebeu uma bênção de Deus pro agora, ou ele recebeu uma promessa de uma bênção que ele vai receber no futuro. Então, você, digamos assim, né, Deus já te deu, mas não agora. Ela é sua, mas você só vai receber no futuro. Né? Então, por exemplo, a bênção da salvação. Então, vamos dizer assim, você já está escrito no livro da vida. Só que você só vai, né, tomar posse desta bênção quando você, né, sair desse mundo e for para lá encontrar com Deus. Ok? Então, é nesse sentido. Você já é dono daquela bênção, só que aquela bênção só vai se realizar na plenitude no futuro. Tá? Então, tem essa distinção. Tá? Esse abençoado aqui, nessa palavra, ela refere-se tanto de uma bênção que foi no presente, quanto uma bênção que Deus já te deu, mas que você só vai tomar posse dela no futuro. Ou então, outro exemplo que a gente pode dar, né, pensa assim,
Alguém fala, olha, quando você casar, eu vou te dar a geladeira. Então, digamos assim, você já tem a geladeira. Só que você só vai receber o quê? Quando você casar. Então, quando lá no futuro você casar, você vai ganhar a geladeira, tá ok? Só pra gente entender, tá? Essa distinção, né, de uma bênção do aqui, ou uma bênção que já se manifesta aqui ou que vai se manifestar no futuro, ela tem raiz no Antigo Testamento, em que as beatitudes de sabedoria agraciavam aqueles que gozavam de benefícios e favores já nas condições presentes. Enquanto que as beatitudes escatológicas, aquelas que se referem, né, à vida eterna, prometiam recompensas e consolações de Deus para o futuro. Então, de novo, né? Se aqui, por alguma razão, a gente, né, já temos a bênção de nosso livro, está escrito, nosso nome está escrito no livro da vida, mas nós só vamos tomar posse, digamos assim, quando, né, de fato a gente estiver com Deus. As beatitudes do Sermão da Montanha são deste último. Então, né, nosso Senhor vai dizer, abençoados, bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é uma bênção que Deus já vai dar para os pobres de espírito, mas que, evidentemente, né, nós só vamos tomar posse dela na eternidade. Né? Porque anunciam as bem-aventuranças da nova aliança, que serão plenamente realizadas no céu. Então, todas as promessas que Jesus faz e tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, são promessas que Deus nos dá, não para esta vida, mas para a vida futura. Ainda que algumas sejam parcialmente usufruídas nesta vida, todas vão além dos conflitos e dificuldades desta vida para a bem-aventurança eterna da vida que está por vir. Né? Agora, qual que é o ponto importante para a gente já concluir, né? Que o tempo acho que já está acabando. Porque Deus me dá a bênção agora da vida eterna, que eu só vou tomar posse lá, mas que de alguma forma esta bênção, esta graça já começa a agir na minha vida aqui. Ou seja, Deus diz, você será feliz, né, se você é pobre de espírito, porque deles são o reino dos céus. O reino dos céus, nós vimos, né, que nós podemos, em última análise, interpretar como sendo Deus mesmo. Então, desta união com Deus, que nós viveremos na eternidade, na sua totalidade, nós já podemos viver aqui agora. Então, eu já posso, com essa promessa que Deus me dá, essa bênção, viver aqui na terra, já como filho de Deus de verdade que viverá com Ele na eternidade. Né? Então, aqui eu já posso tomar posse dessa graça. Eu já posso viver aqui agora esta realidade última que a gente vai viver na eternidade. Ok? Então, gente, então seria isso, né? Por hoje nós concluímos o capítulo 4 e fazemos aí uma breve introdução para as bem-aventuranças que nós vamos meditar no nosso próximo encontro.